Então, pessoal, como podemos gerar eletricidade? A eletricidade, então, ela pode ser gerada de várias formas. Entre elas, né, nós temos várias figuras que demonstram esse processo da geração de eletricidade. A eletricidade, então, ela pode ser gerada através de células fotovoltaicas. Essas células fotovoltaicas são formadas aí por camadas, né, do segundo elemento químico mais abundante no planeta, que é o silício. Então, quando o silício é dopado com dois elementos químicos, que é o fósforo e o boro, então ele tem essa propriedade de receber os fótons emitidos aí pela luz e converter em eletricidade, certo? Nós temos também as torres eólicas. O que nós temos, então? Lá dentro, né, da cabine, tem um gerador que está ligado a um conjunto de engrenagens que vai transformar aí a força do vento, certo, em movimento aí em umas determinadas pás. E essas pás vão estar gerando então essa caixa, e essa caixa vai estar aumentando a rotação para funcionar um gerador. E o gerador aí vai funcionar pelo princípio elétrico e mecânico, ou seja, vai transformar então o movimento mecânico em eletricidade. Temos também, né, as hidrelétricas. Então, as hidrelétricas, elas vão pegar, então, a energia potencial gravitacional armazenada pela água. Quando essa água, ela passa, então, pelos dutos, né, e vão passar diretamente para a turbina, vão estar transformando essa energia potencial gravitacional em energia cinética. A energia cinética vai estar movimentando, então, as pás da turbina, e a turbina está conectada ao gerador, que vai estar transformando a energia mecânica e energia elétrica. Temos também, né, as termoelétricas. As termoelétricas, elas funcionam com um princípio bem próximo aí das hidrelétricas. A única diferença aí é que, ao invés de água circular por uma turbina, aí na termoelétrica, que vai circular pela turbina vai ser o vapor, certo? A energia também pode ser utilizada, gerada, né, através de geradores, através da energia maremotriz, então, energia das marés. Outro processo também semelhante seria a energia das ondas, tá? Então, as ondas marítimas, né, acabam movimentando determinadas plataformas que, num determinado mecanismo, certo, de um circuito fechado de água, então ele vai ter um pistão que vai estar movimentando essa água e pressurizando ela em função de uma turbina, e essa turbina está conectada ao gerador. Da mesma forma, né, a energia nuclear, ela vai estar utilizando vapor que foi aquecido através da fissão de elementos radioativos, geralmente aí utilizado o urânio, certo? Então, na quebra do urânio, irá produzir muito calor, e o calor vai aquecer a água, transformando essa água em vapor. O vapor cria alta pressão, que vai movimentar, então, as turbinas, e as turbinas movimentam o gerador, certo? Então, são meios aí de gerar eletricidade. Outros meios de gerar eletricidade através de pilhas, tá? De pilhas, através de reações químicas. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a diferença entre pilhas e baterias. A grosso modo, né, dá para confundir, às vezes, pilha e bateria. Mas, no fundo, o que seria uma pilha? O que seria o conceito de uma bateria? Bom, as pilhas, né, elas possuem, então, um material, certo? Formado aí entre dois metais diferentes, e esses metais diferentes estarão aí contidos em uma pasta química. Então, essa pasta química, ela entrará em reação química, que vai produzir um processo aí, através de um processo de oxirredução, a corrente elétrica. E essa corrente elétrica, ela só irá ser produzida a partir do momento, então, que a gente fechar o circuito. Então, se porventura, né, ligarmos uma pequena lâmpada entre o polo positivo e o polo negativo da pilha, essa pilha ela irá começar, então, a reação química e vai produzir, então, uma tensão necessária aí ao fluxo de elétrons. E esses elétrons, então, vão começar a circular em direção a essa lâmpada. Bacana? Então, a pilha, ela, com o passar do tempo, ela vai se desgastando. Por quê? Porque o princípio de oxirredução, um material vai oxidar e o outro vai reduzir, certo? Então, ao final, quando a reação de oxirredução terminar, então essa pilha vai parar de produzir eletricidade. Já a bateria, né, ou as baterias, elas já têm já o princípio um pouco diferente. Então as baterias, elas acabam armazenando uma determinada carga, ou seja, no momento que elas são fabricadas, elas têm que ser ligadas em uma fonte de tensão, certo? Uma fonte de tensão contínua, ou seja, tem que ligar em um carregador. Então, quando essas baterias elas vão armazenando carga,
depois essa carga, então, ela pode ser disponibilizada a um equipamento, certo? Então, aqui é um princípio, então, de uma reação química, que é chamada, primeiramente, passa por eletrólise, e depois disso, né, essa reação química, então, ela vai conseguir, então, liberar cargas elétricas, certo? Da mesma forma que a bateria do carro, né, uma bateria de chumbo ácido, então, ela vai armazenar cargas elétricas. Com o passar do tempo, né, ligada em um equipamento, ela vai liberando essas cargas. Da mesma forma, né, as baterias de lítio, ou íons de lítio, como, por exemplo, as utilizadas em algumas lanternas, as baterias que são utilizadas aí nos smartphones, então elas possuem uma tecnologia um pouco diferente. Então, elas são formadas por células. Essas células, elas possuem uma tensão em média de 3,7 volts. Quando elas carregadas, elas possuem uma tensão, então, de 4,2 volts. E a corrente, né, das mais variadas possíveis. Então, quando ligamos, né, um equipamento elétrico ou eletrônico dos polos dessas baterias, então essas baterias elas vão estar, então, circulando a corrente elétrica e ao longo, né, do uso da carga, então ela vai se descarregando. No final, você tem que colocar esses equipamentos, essas baterias, para recarregar novamente. Então, a bateria, ela possui, então, um ciclo de carga e descarga, ok? Enquanto que a pilha, ela possui apenas um único ciclo. Então, ela vai simplesmente ela vai se descarregar e pronto, final. Chegou o ciclo de vida útil da pilha. Bacana? Enquanto que a bateria, ela terá um ciclo de carga e descarga e, dependendo da tecnologia, ela tem uma vida útil, ok? Então, algumas baterias, por exemplo, as baterias automotivas, né? Elas têm uma vida útil aí, mais ou menos de 1 ano, que pode durar até 1 ano e meio, até 2 anos. As baterias de celulares, né? Então, elas têm uma vida útil aí, no mínimo aí, de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, certo? Isso aí vai depender do uso do smartphone, da quantidade de carga e descarga. Bacana? Bom, falando um pouquinho então da corrente elétrica, né? Nós temos então a corrente contínua, que é a chamada CC, ou DC, né, lá do inglês, Direct Corrente, ou a CC, que é a corrente contínua que é traduzindo, né, ao pé da letra. Bacana? Temos também a corrente alternada, que é a CA, certo? Ou AC do inglês. Beleza? Então, a corrente contínua, né, é o tipo de corrente que, quando percorrida em um circuito, não altera o seu sentido de circulação. Portanto, né, todo circuito de corrente contínua possui polaridade. Então, as baterias, por exemplo, elas são de corrente contínua. As pilhas são de corrente contínua. Então, elas possuem polos positivos e polos negativos. E o gráfico da corrente contínua, então, ela vai ser constante, né, ao longo do tempo. Então, ela não varia. Bacana? Enquanto que a corrente alternada, né, ela possui um sentido e intensidade variado. Então, ao longo do seu ciclo, né, ao longo do tempo, ela vai variando em ciclo, semiciclo positivo, semiciclo negativo, semiciclo positivo, semiciclo negativo. Então, a corrente aí que passa aí pela tomada para alimentar um equipamento elétrico, então ela possui o quê? Possui uma determinada frequência, certo? E essa frequência é o quê? Ela é medida em hertz. Bacana? Então, a corrente alternada, né? Então, ela possui sentido e intensidade variados, altera o seu sentido de circulação dentro de um determinado circuito, periodicamente. Então, os elétrons eles se deslocam em duas direções alternadamente. Uma hora ele está no semiciclo positivo, outra hora ele está no semiciclo negativo, ok? Então, essa energia, né, essa corrente alternada, ela é a corrente gerada, então, através aí, dos geradores lá nas usinas, tá? Tanto as termoelétricas, quanto as energias aí que são produzidas as hidrelétricas, entre outras fontes. Bacana? Então, pelo gráfico, né, dá para a gente perceber que nós vemos aí, então, o comprimento de onda, certo? Então, tem os seus semiciclos positivos e seus ciclos negativos, semiciclos negativos. E essa tensão, então, ela se alterna ao longo aí do gráfico, ao longo do tempo, tá? Tanto a tensão alternada quanto a corrente alternada. E no outro, né, nós temos, então, a corrente contínua e, então, a tensão também ela é contínua, ok? E o que vai diferenciar esses dois gráficos? É o formato da onda.